Em meio à quietude do espírito, convido-te a desvendar as verdades que residem nas raízes da fé. Que este momento de reflexão seja um portal para a compreensão mais profunda do divino, conduzindo-nos a uma jornada espiritual de descobertas e iluminação. A pior solidão é aquela que nos ausenta de nós mesmos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a gente pode estar acompanhado, a gente tem pessoas do nosso lado, mas nós não estamos em nós mesmos. É como se nós fôssemos um espaço que não está habitado por nós mesmos. Nós somos o território das vontades dos outros, eu sou o território da satisfação alheia, eu vivo para satisfazer aquela pessoa, eu vivo para corresponder a uma expectativa, eu vivo para prestar atenção no que os outros estão falando de mim, o que estão achando. E de repente eu começo a perceber que eu vou vivendo tanto para fora, que eu me esqueci de viver um pouquinho para dentro, que só é possível viver com qualidade para fora aquele que soube cultivar a sua intimidade. Ser ausente de si mesmo é você não ter o cultivo diário daquilo que você é. Começar a ter um autoconhecimento e investir naquilo que você é. Minha filha, não permita que a sua mãe venha determinar agora o que você vai ser na vida. A palavra das pessoas que nos amam, ela é importante para nos ajudar a descobrir os caminhos. E se verdadeiramente nos ama, vai nos ajudar a descobrir qual é o nosso lugar no mundo. E agora eu quero dizer aqui diretamente aos pais, minha gente, cuidado para que vocês não formatem os filhos de acordo com as insatisfações que vocês tiveram na vida. Aquela velha história. Sempre quis ser pianista. Não fui, agora pôs a minha filha no piano. A pobrezinha fica lá. Dia e noite não sai uma nota bonita. Não sai uma nota harmônica, não é? Não tem gente assim, Cristian? Você pega gente para ensinar às vezes assim. A pessoa não tem jeito para música. Você olha para o menino, tadinho, que ele está sendo um matadouro para ele. Ah, meu pai, minha mãe quer muito que eu seja músico. Pelo amor de Deus, o sonho é seu. Dê ao seu filho a oportunidade dele descobrir os sonhos dele. E aí entra a sua capacidade de amar, em reconhecer que o seu filho não é você. Não é? Ah, mas aquele rapaz é tão bom para ela. Cuidado. Aquilo que você considera bom para você, pode não ser o que para sua filha realmente vai fazer bem. Não estou falando da relativização de valores, viu, minha gente? Eu estou falando de decisões. De ter possibilidade de escolher o curso que vai fazer, de ter coragem de dizer, olha, estou no 3º ano de tal faculdade e estou descobrindo que esse curso não é para mim. Saia logo, recomece, vá fazer o que você tem aptidão. Porque senão você vai ser aquele profissional que vai fazer direitinho só, mas não vai ser feliz. Vai ter que trabalhar todo dia, porque quem ama o que faz não trabalha nunca. Achei muito interessante, né? Hoje estava lá uma das moças que apresenta o telejornal, aí alguém perguntou para ela assim, se você ganhasse os 70 milhões da Mega Sena de hoje, né? Aí ela disse assim, aí a outra imediatamente, vai parar de trabalhar, né? Ela, imagina, eu poderia até fazer boas viagens, ter um pouco mais de oportunidades, mas deixar de trabalhar nunca. E ela falou isso no ar, assim, ao vivo, e eu achei muito interessante a espontaneidade. Ela falou assim, porque isso aqui é a minha vida, eu não consigo pensar a minha vida longe deste trabalho. Então veja bem, isso é ser feliz, é estar satisfeito. A partir do momento que você começa a permitir que o seu território seja o território do outro, você perde a sua qualidade humana. É por isso que a gente tem que, no cultivo, na descoberta, né? Ao me cultivar, eu descubro quais são as minhas aptidões. E vou intensificando o processo dessa busca, dessa luta, para que as minhas aptidões possam florescer. Agora, se eu descubro que eu estou sendo um território alugado para o outro, pelo amor de Deus. É igual amar, né?
A gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente se transforma num território de aluguel do outro. Amar não é alugar o outro. A partir desse momento que eu estou namorando com você, ou que você é minha esposa, você é um território alugado. Pelo amor de Deus, isso não existe. E às vezes a gente fica alugado do outro, né? Eu estou alugado pelo outro. Ele está fazendo de mim o que ele quer, pelo amor de Deus. Não podemos conceber isso. É isso que gera solidão. Quando você percebe que você é um território alugado. Ah, padre, como é que eu vou saber se eu estou assim? Só olhar para a sua satisfação. É só sondar com verdade, com responsabilidade, os seus afetos. O amor será sempre construção, minha gente. O amor será sempre essa oportunidade de tornar melhor, de aperfeiçoar aquilo que a gente é. Agora, quando eu me transformo num território da satisfação do outro e eu me esqueço de fazer o investimento que eu preciso fazer para a minha realização, é bem provável que mais cedo ou mais tarde eu descubra que eu gastei a minha vida inteira para viver de um jeito que não valeu a pena. E aí é terrível. Quando descobre isso lá aos 40, 50 anos, né? E aí vê que não dá mais tempo de voltar atrás. Eu acho que sempre dá tempo de voltar atrás, né? Sobretudo na vida profissional, é sempre um risco. É sempre um risco. Porque você pode, de repente, fazer investimentos errados sem perceber que está investindo de maneira errada. É por isso que a gente precisa ter muito bons amigos. Os bons amigos são aqueles que nos ajudam a esclarecer, a colocar luzes nos caminhos que nós resolvemos seguir. Peça sempre um conselho para as pessoas que verdadeiramente têm consideração por você. Pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas próximas. Ah, padre, eu não tenho nenhum referencial dentro de casa. Então tenha um bom amigo. Para que você não fique ausente de si mesmo. É muito triste isso. Essa é a pior solidão. Essa é a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida. Quando você descobre que você não se acompanhou. Você foi embora, largou você para trás e foi levando um personagem que você construiu, que você teceu. Não dá. É por isso que Jesus tinha sempre essa habilidade de trazer à tona o que a pessoa era. Por pior que fosse, por mais vergonhoso que fosse, Jesus trazia à tona. O que Jesus trouxe à tona no momento em que encontrou Madalena? A prostituta. A mulher que estava condenada à morte. Mas veja bem, que ao ter coragem de assumir o seu erro, ao ter coragem de assumir a miséria que estava dentro dela, veio junto também a virtude. Ninguém pode ser tão miserável assim que não tenha nenhuma virtude para poder recomeçar. E ali ela descobriu o motivo para recomeçar. Quando ela viu na sua miséria, no avesso daquela miséria, existia uma mulher que desejava ser feliz. Então, ela reconheceu essa solidão. Ela estava ausente de si mesma. Ela julgou fora a mulher que ela poderia ser e alugou o seu território humano para que se criasse dentro dela uma mulher que não valia a pena. Cresceu dentro dela uma intrusa, que, é claro, ela alimentou. Foi fruto das escolhas dela. Ao aceitar-se prostituta, ao trabalhar e o tempo todo fazer escolhas erradas, ela foi construindo dentro dela uma mulher que não valia a pena. E então ela precisou desconstruir tudo aquilo de uma vez, naquele processo de humilhação, quando estava julgada no chão e uma multidão pronta para condená-la, ela precisou, naquela desconstrução, pelo amor de Deus, não valeu a pena o que eu fiz de mim. Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa deve ser uma frase muito dura. Essa deve ser uma frase muito difícil de ser dita. Eu não fui o ser humano que eu poderia ter sido. Eu não me transformei no ser humano
que eu poderia ter sido. E aí faltou coragem? O que faltou? Faltou luz? Faltou alguém que dissesse? Faltou alguém que pudesse nos aconselhar? Nós não vamos prender naquilo que nos faltou. A gente vai se prender hoje naquilo que nós temos. E temos diante de nós um Deus que olha nos nossos olhos com coragem e nos desafia para ser. Não se ausente de si mesmo. Encha o seu coração de tudo aquilo que você tem de bom. Alimente o que você tem de bom. E a partir do momento que você alimentar o seu coração com a melhor parte da vida, você pode ter certeza que você vai ter a coragem suficiente para poder dizer não e dizer sim. Que um grande homem e uma grande mulher só pode ser verdadeiramente grande à medida em que diz sim e não de maneira equilibrada. Boa parte de nossas decepções advém da compreensão de que as pessoas deveriam agir conosco exatamente como agimos com elas. É preciso perder essa pretensão. As pessoas são regidas por outros comandos, diferentes dos nossos. O segredo é continuar oferecendo o melhor de nós aos outros, mesmo que nem sempre seja recíproco. Eu sei que esse é um lugar comum, você já deve ter pensado muito sobre isso, mas de vez em quando é bom a gente iluminar isso que nós tantas vezes é obscuro, apesar de nós sabermos que é assim. Porque nem sempre basta saber. Às vezes a gente precisa saber sempre, renovar isso dentro de nós. Por que nós continuamos nos frustrando em relação às pessoas? Porque elas não corresponderam ao que nós esperávamos delas. Porque no fundo, apesar de nós sabermos que os outros não têm obrigação de ser como nós queremos que sejam, nós alimentamos essa ilusão. Nós carregamos essa pretensão. As pessoas são como são. De vez em quando vão acertar muito com a gente, de vez em quando vão errar, da mesma forma como nós também acertamos e erramos com os outros. O que nós podemos fazer é minimizar dentro de nós essas expectativas. Está conhecendo alguém? Faça de tudo para não romantizar essa pessoa. Faça de tudo, faça o esforço para não depositar sobre ela expectativas que dizem muito mais respeito a você do que a ela. Tenha a simplicidade, a honestidade de olhar para você, de olhar para os outros, com o filtro da realidade. As pessoas são boas, as pessoas são más, as pessoas acertam, as pessoas erram, da mesma forma como você e eu também somos bons, somos maus, acertamos e erramos. É preciso ter simplicidade na maneira como nós olhamos. Retirar ao máximo as expectativas que nós temos para que os nossos encontros sejam frutuosos, sejam mais reais. Porque os outros definitivamente não têm obrigação de ser como nós gostaríamos. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Quando você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né?
Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele. Só que ela nunca quis conhecê-lo. Ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso, um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E sobretudo quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco, né? Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, Aí né? O padre Júlio falou assim: olha, Chalita, eu aprendi a amar o padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava pro meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que
existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele. Só que ela nunca quis conhecê-lo. Ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso, um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E sobretudo quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco, né? Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. Que você, né, me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, aí, né? O padre Júlio falou assim: olha, Xalita, eu aprendi a amar o padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava pro meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Eu vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assado. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento.
Muitas vezes nós não mudamos a atitude é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser para eu dar conta de fazer o que eu faço. De vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las. E modificar essas estruturas. Através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto, nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. Para isso nós nos amamos, não é? Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Viver a identidade é a gente, de alguma maneira, ter um referencial de quem a gente é e, a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade. Assim como o médico. Ele é um homem, tem uma história e faz da medicina um exercício de ser. Não é verdade? Mas antes dele ser o médico, ele é aquele menino que foi educado lá no interior, ou foi aquele menino que cresceu na capital, filho de fulano, filho de cicrano, irmão de tal, daquele, deste. Há um ser que foi construído, há uma identidade que ele não perde. Ainda que a medicina o leve para conquistar muitos lugares do mundo,
ele sempre terá uma raiz no ser. Ele é. E é isso que o identifica. Na verdade, quando nós entramos no consultório de um médico, de um advogado, de um profissional, aquilo que vai lhe atrair nele não é só o que ele faz com a profissão dele. Não é o tanto que ele sabe, não é o tanto que ele conhece da lei ou da medicina, mas é aquilo que ele é como pessoa. Porque aquilo que é faz a diferença no momento que ele faz. Você sabe fazer muitas coisas, mas sabe também, a partir dessa reflexão, que aquilo que você faz está totalmente tocado por aquilo que você é. Li uma frase muito bonita essa semana, de um autor que agora não me recordo o nome, dizendo assim: o espelho nos mostra o rosto, e a arte nos mostra a alma. Toda vez que a gente está diante de uma obra de arte, de alguma maneira a nossa alma se revela, porque ela provoca a nossa sensibilidade. Provoca o que a gente é. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã, poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. É natural que eu queira o bem. É natural que eu não semeie discórdias. É natural que eu saiba controlar as minhas vaidades. É natural que eu saiba controlar os meus orgulhos. É natural que eu não queira mentir. Porque o ser está conectado em Jesus. E sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso. É não querer isso como parte. É não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser. Como devemos pensar. Já falei aqui tantas vezes que o apóstolo Paulo compreendeu, porque Paulo era um homem muito culto.
E aliás, toda a teologia cristã esbarra o tempo todo nos conceitos paulinos, que foi ele quem deu, de alguma maneira, esse revestimento intelectual para o pensamento simples de Jesus. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. É o que na filosofia a gente chama de metanoia. Você já me ouviu falar sobre isso? Metanoia é a mudança de mentalidade. Se gira para a direita, faremos girar para a esquerda. Mas eu gostaria de resumir tudo isso nessa frase, ou quem sabe em poucas palavras: você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem. Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. É interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro, mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, né, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. De começar a ter, e quando eu falo coração, eu estou me reportando a toda a dimensão da consciência que um ser humano tem de si mesmo. A gente sabe que dentro da história, né, dentro do contexto histórico, o coração acabou se tornando um referencial de sentimento, de afetividade, né? A gente fala um para o outro, né, de maneira muito carinhosa: você mora no meu coração, né? Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais, que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos,
por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. No sentido, a agressividade, você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas, fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Não foi isso que ele disse? É preciso ser violento. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico. Tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso e nos ensinava com toda a sua cultura, né? São Paulo era um homem profundamente conhecedor da cultura de sua época. Era um grande filósofo, um homem que tinha contato com a cultura profana, digamos assim, secular da sua época. E São Paulo traz toda a gama de conhecimento que a formação cultural dele tinha dado a ele para compreender o cristianismo. Essa é a grande diferença de Pedro e Paulo, né? Pedro, um homem simples que não teve oportunidade de estudar, então o que ele fez? Aplicou-se o tempo todo numa prática de levar o evangelho adiante, no corpo a corpo, né? No dia a dia, na tarefa árdua de viajar, de andar distâncias para fazer o evangelho acontecer nas comunidades. Paulo já era mais erudito, né? E tinha o grupo dele lá também, que gostava de pensar o cristianismo e disseminar o cristianismo com cartas, com palestras naquela época, né? Reunia, é verdade, ele reunia as comunidades nos grandes teatros. Então veja bem, você tinha naquele momento a igreja de Pedro caminhando com todas as dificuldades, né? com toda aquela coragem que Pedro tinha, porque Pedro era um homem trabalhador, era um pescador. Então certamente ele utilizava de todos os recursos que ele tinha para falar de Jesus a partir da experiência prática de ser quem ele era, de fazer o que ele fazia. E ele converteu muita gente. Ele converteu milhares e milhares de pessoas e ainda hoje nós somos filhos de Pedro. Mas Paulo, com sua capacidade de pensar o cristianismo, levou o cristianismo aos lugares mais inusitados através da cultura. Através da inteligência, da elaboração de cartas que ainda hoje nós lemos nas nossas comunidades e dizemos, depois que terminada a leitura, Palavra do Senhor. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente?
ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Fico pensando, minha gente, que no início do cristianismo, muitos foram mortos porque pensavam como Jesus, porque viviam como Jesus. Somente no ano 300 e alguma coisa, não sei se foi 314, que Constantino, o imperador, oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E por incrível que pareça, a partir do momento que Constantino oficializa, que permite, o cristianismo perdeu um pouco a sua força. Interessante isso, né? Que antes de ser a religião oficial, era o tempo do martírio, era o tempo onde as pessoas tinham que fazer de tudo para viver a crença em Jesus, mesmo proibidos, mesmo negados, as pessoas precisavam lutar. E eu me lembro que eu tinha um professor de história da igreja que falava que quando se oficializa o cristianismo, começa a se ter um relativismo religioso. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver o nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A aprovação dessa profilaxia do aborto, né? Como algumas pessoas chamaram, essa emenda que pode abrir portas, sim, para que o aborto seja cada vez é como se fosse uma água que vai minando aos poucos, né? A igreja será sempre radicalmente contra todo processo que possa facilitar o aborto de uma criança. Nós não estamos nem aqui entrando no mérito das questões das políticas públicas, que a mulher tem direito a isso, tem direito àquilo. Nós não estamos entrando nesse mérito. Essa é uma discussão política. Nós estamos falando do valor da vida, que nós precisamos preservar o tempo todo. Agora, se você pensa, o que muda para nós cristãos qualquer brecha que possa haver de lei para que o aborto seja oficializado? Absolutamente nada. Porque para nós a vida continua sendo um valor. E nós vamos fazer de tudo, ainda que seja um trabalho de formiguinha, para que nenhuma mulher aborte o filho que está esperando. O evangelho não é apenas uma mochila que leva às costas e que de vez em quando você se livra dela. Não, está internalizado. Nós compreendemos a proposta de Jesus, tornou-se uma maneira de pensar. Então para nós será sempre inadmissível que uma criança seja morta porque, sei lá, porque a mãe não planejou aquela gravidez, ou porque aquela mãe passou por um processo que foi alheio à sua vontade. Mas a partir do momento que a vida existe, nós precisamos nos comprometer com ela. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso, é você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós
Nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Fazer o bem será sempre um processo doloroso. E não pode ser assim. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.